Olá, que Deus te abençoe. Continuamos o nosso devocional falando aqui acerca de idolatria. Idolatria, hoje vamos falar. Seja crítico no uso do seu tempo. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes assim para Deus é tempo de qualidade com Ele. Porque você já parou para pensar que não existe relacionamento sem tempo? Não existe. Quando você tem uma amizade, às vezes você nem quer mais um amigo, porque assim, amizade requer tempo, relacionamentos requer tempo, sabe? Não basta só ser amigo, você tem que investir tempo, às vezes ligar pra pessoa, tá ali. É assim, relacionamentos custam tempo. Casamento, você tem que investir tempo. Tem que ter tempo para olhar nos olhos da pessoa, para dizer que ama, sair juntos, tudo isso. Não existe relacionamento onde você não investe tempo. Quando você não investe tempo, aquilo começa a se perder. Aquele amor, aquela paixão, ela vai se esfriando. Inclusive amor, né? Porque a paixão é algo passageiro. Dizem que dura só 2 anos e depois vem o amor de verdade, que é onde você conhece os defeitos da pessoa e mesmo assim continua ali, sabe? Suportando, amando. Então não existe. Não dá pra gente falar que estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus se a gente não tá passando, tá? Há 1 ano orando 10 minutos, por exemplo. Não tem problema começar com pouco. O problema é você não avançar. Por quê? Porque o tempo de conversa determina sim intimidade. Determina sim intimidade. Então eu preciso ir crescendo nesse tempo de oração, nesse tempo aí de intimidade com o Senhor. Eu vou falar para você que quando a gente fala que é cristão, a gente tem que ser cristão que jejua. Não adianta a gente ser só cristão sabe, da boca para fora. Mas precisamos ser cristãos que usam as armas espirituais. Ou seja, todo cristão, os judeus ali, eles jejuavam 2 vezes por semana. Inclusive o jejum, que é uma das práticas espirituais, ele faz bem para a saúde. Tem pessoas que jejuam, os médicos indicam jejuar por conta do emagrecimento, porque quando você para ali um tempo de comer, 12 horas de comer, o teu organismo ele consegue, sabe, dar uma respirada, limpar. Então, para mim, sinceramente, não existe cristão que vive longe de práticas espirituais. Quais são as práticas espirituais? É estar numa comunidade de fé, oração, jejum, estudo da palavra, estudar a palavra de Deus, meditar, examinar as escrituras, amar pessoas, isso tudo faz parte do cristianismo e de viver para Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 15, ele vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual a vontade do Senhor? Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Quantas vezes a pessoa, ela não se embriaga mesmo com vinho, mas ela está embriagada de alguma outra coisa? No meu caso, eu vivia embriagada por doce, por comida, porque, rapaz, eu gostava de um doce, viu? Mas eu comia até enjoar de doce, ou na verdade, às vezes eu nem comia assim, mas eu pensava muito em comer. Eu tenho certeza que não existe só eu assim, não. Mas você vai identificar aí o que está te embriagando. O que tem embriagado você? É o tempo que você passa ali assistindo alguma coisa, o dinheiro. O que a pessoa está aqui, ó? Não se embriague com vinho, não fica cheio disso.
mas deixe-se encher pelo Espírito. Quando você se enche de alguma outra coisa, você não se enche do Espírito. É justamente aí que às vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, porque ela está cheia de alguma coisa. E primeiro ela precisa se esvaziar do orgulho, do egoísmo. Eu não sei o que é, eu sei que todos que são da carne têm algo que tem que tirar, que tem que remover. Então, deixe de lado aquilo que você tem se embriagado aí, tem colocado muito na tua vida, mas tem se esquecido do Senhor. Vou te falar, não vale a pena. Por mais que algo, olha só, o vinho, ele é gostoso. Apesar que eu não bebo, mas o vinho, né? Aqui, na verdade, a Bíblia fala daquele vinho que era o suco da uva integral, né? Sem álcool. E o vinho é gostoso, é saboroso, aquele suco de uva integral é uma delícia, não é? Então, por mais que seja prazeroso, não é um prazer eterno, não é para sempre. Então não vale você investir a sua vida toda nesse vinho aí, ó, saboreando, e chegar de lá no céu e o Senhor olhar para você e falar assim: eu não te conheço. Quem é você? Não vale a pena. Não vale ficar se embriagando de outras coisas. Seja crítico no seu tempo, porque o tempo também ele mostra muito aonde está o nosso coração. Precisamos aproveitar o tempo, ter tempo disponível, ter tempo de intimidade com Deus. Então, hoje eu quero aqui com você refletir do que nós temos nos embriagado, que tem tomado o nosso coração, o que pra gente é tão importante. O que? Inclusive, separe tempo para você estar com o Senhor, para você buscar a face de Deus. Separe tempo de estudo da palavra. Como eu já falei aqui no canal, eu falo para você como exemplo. Eu tiro à noite um tempo para estudar as escrituras. E é o que eu tenho assim, é mais precioso da minha vida, é isso. É tirar esse tempo para analisar ali as escrituras, escrever, anotar aqui no caderno, buscar ao Senhor, orar. Eu amo. E quanto mais você vai desenvolvendo isso, mais vai crescendo em você. Então eu te incentivo aqui, separe tempo com Deus, separe tempo de orar e a cada dia se desenvolva nisso. Comece ali com 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Foi assim que eu fiz. Eu lembro que eu queria muito ser batizada, era bem nova com o Espírito Santo, eu não sei se era com uns 18 anos, algo assim, e eu queria muito isso. Então eu comecei ali a orar 30 minutos e buscando. 30 minutos depois eu passei para 40 minutos e orei muito tempo, 40 minutos, uns bons meses, assim, um ano, 40 minutos. Depois teve um dia que eu tomei a decisão que iria começar a orar 1 hora. E dali, depois a gente começou a orar de madrugada. Depois já comecei a orar de madrugada. Quando eu acordava, depois que a gente orava de madrugada, aí a gente voltava a dormir. E aí eu levantava, orava mais 1 hora. E depois eu comecei a orar à tarde também. Tirar um período da tarde, que é onde hoje eu estou firme também orando à tarde, que é um momento de adoração a Deus, só para buscar a face de Deus. Então, meu amado, assim você vai caminhando com o Senhor, se embriaga dele e busca a face dele. Estou aqui para pregar a palavra de Deus e incentivar você também, porque muitas pessoas já me incentivaram, inclusive que eu gostava muito de assistir, era o Lucinho, amo de paixão, assim, não é paixão errada não, gente, paixão de idolatria, né? Aquela idolatria de ter um ídolo, não. Eu gosto bastante dele, mas assisto outros pregadores também. E ele me discipulou, porque ele sempre falava, né? Tira o tempo de oração, você tem que ter os capítulos da Bíblia ali, meditar, e sempre falando isso, e ali eu fui aprendendo com ele, com o exemplo dele, porque ele é muito constante. Ele fala que mesmo que ele viaje, que ele vá para não sei aonde, mas a 1 hora dele de oração, ele não falta
com Deus. E isso me inspirava muito. Então, por isso que eu divido aqui com você, porque é a forma de inspirar outras vidas, pessoas a também se desenvolverem na sua vida espiritual, porque é isso que vale a pena. Não adianta só eu, sabe? Eu penso assim, eu creio que Deus quer que nós pensamos assim, esse é o pensamento do Evangelho. Não adianta só eu ter para mim, eu quero que meu irmão também avance, eu quero que os outros também avancem, sabe? Eu quero cura e quero que o outro seja curado, eu quero libertação, eu quero que o outro seja liberto, eu quero avançar e quero que o outro avance, eu quero ter e que o meu irmão também tenha e vou ajudar ele a ter e a gente vai junto. Eu creio que esse é o pensamento do Evangelho e é o pensamento do Senhor nas Escrituras, porque Ele falou para amar Ele em primeiro lugar, né? Amar Ele com todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E depois amar o próximo como você ama você mesmo. Então, se você quer o bem para você, o outro também, para o outro também, você tem que querer o bem. E isso é a essência do Evangelho para mim, porque se resume em 2 mandamentos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.